Bom dia, galera. Mais uma videoaula para o Direito Administrativo 2. Hoje, videoaula sobre a GAP 02 do Direito Administrativo 2. E o tema de hoje é fases do PA, fases do processo administrativo. Bem, você já sabe de outras aulas que a lei do processo administrativo é a 9784. Nós já discutimos a ampla processualidade nessa outra videoaula. Hoje, só para relembrar, o processo administrativo é aquele instrumento que materializa a função administrativa. Ele, processo administrativo, é composto por um procedimento, ou seja, uma sequência de atos administrativos. O processo administrativo, portanto, é sequência de atos administrativos, procedimento que permite que a AP exerça função administrativa. Sempre lembrando, função administrativa que respeita o devido processo legal. Está na essência do PA o devido processo legal. E função administrativa significa gerenciamento do interesse público. Na expressão gerenciamento do interesse público, cabem três atividades. Quais são elas mesmas? Primeira e mais importante, gerenciar o interesse público significa prestar serviço público. Segunda, gerenciar o interesse público significa exercer poder de polícia. Terceira, esta residual excepcional, gerenciar o interesse público excepcionalmente significa que a AP exercerá atividade econômica, que a AP atuará no mercado. E para a AP atuar no mercado, ela precisa criar um ente da API na modalidade empresa pública ou na modalidade sociedade de economia mista, para explorar a atividade econômica, portanto, que significa gerenciar o interesse público de modo excepcional, a AP, em razão de segurança nacional ou por relevante interesse público, interesse coletivo, ela, AP, criará uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Muito bem, então o PA significa isso, essa sequência de atos que instrumentaliza esta função administrativa. E o PA exige de nós também uma revisão, sistemas de direito administrativo. São dois. Nós sabemos que no sistema unitário, todas as discussões serão, em último caso, discutidas na jurisdição, ou seja, a função jurisdicional sempre dará a última palavra. Neste caso, o processo administrativo não exclui a função jurisdicional. A AP utiliza o processo administrativo como instrumento prévio para solucionar conflitos. Não satisfeitas as partes, seja AP, seja administrado, ainda restará o judiciário. O judiciário, portanto, aqui é único. Ele continua sendo o último a dar a palavra. O processo administrativo não exclui. No sistema binário, nós sabemos que a jurisdição é excluída pelo chamado contencioso administrativo. Este sistema binário que elenca jurisdição de um lado para as causas em que não há presença da AP e contencioso administrativo para as lides em que há presença da AP não se aplica no Brasil. No Brasil o sistema é unitário. No Brasil a jurisdição não é excluída pelo PA. No Brasil o PA é complemento para a jurisdição, não exclui. O sistema binário, criado no modelo francês, torna jurisdição e contencioso administrativo situações diferentes, um exclui o outro. Portanto, lembre-se, processo administrativo é diferente de contencioso administrativo. Beleza? Vamos comigo. Este PA tem objetivos, este PA tem finalidades legais? Tem. Quais são? Quais são as finalidades do processo administrativo? São duas. A primeira finalidade, buscar eficiência no serviço público. Então a primeira finalidade, o primeiro objetivo de todo o PA é tornar o serviço público melhor, com mais qualidade, é tornar o serviço público eficiente.
Segunda finalidade para o PA. O PA visa tutelar direitos fundamentais, DFs, do administrado. Por isso a administração é obrigada a utilizar o PA para buscar o interesse público ou serviço público qualitativo, eficiente e para garantir, para proteger os direitos fundamentais, os famosos DFs. Lembrando aí, senhores, processo administrativo constitui um requisito formal de todo ato administrativo. Todo ato administrativo exige um PA prévio. Matéria do direito administrativo 1. Vamos relembrar e puxar da memória. Bem, e este PA tem princípios? Claro que tem. Todo RJA se aplica aos processos administrativos? Claro que se aplica. Portanto, constei aqui para que os senhores se lembrem. Os princípios LIMP se aplicam ao PA? Sim. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos se aplicam ao processo administrativo. O devido processo legal também é da essência do processo administrativo. Lembrando, devido processo legal que tem duplo aspecto. No sentido material, devido processo legal significa razoabilidade e proporcionalidade. No sentido formal, processo administrativo significa contraditório e ampla defesa. Ampla defesa. Muito bem. Outro princípio que norteia o processo administrativo, a participação popular. Isso aqui nós chamamos de administração pública democrática. Aqui está a base da democracia no Brasil. A AT manifesta sua vontade pelo PA. E o PA só acontece quando eu chamo o administrado para influenciar nessa decisão. Quando eu chamo o administrado para ajudar a AT a decidir. Afinal, a AT decide não para ela. Ela, AT, decide no PA em razão do IP, interesse público. E por isso eu chamo a sociedade. Sou obrigado a instaurar PA para consultar, ouvir, estar sempre prestando atenção no que diz a sociedade, no que diz o administrado. Esta é a obrigação do administrador. Quarto princípio do PA, o princípio da finalidade. Quais são as finalidades do PA? O processo administrativo precisa buscar a lei. E a lei do PA, Lei 9784, diz que o PA busca tornar o serviço público mais eficiente, defender direitos fundamentais dos administrados. É por isso que a AT deve instaurar PA, para buscar os dois, serviço público qualitativo, direitos fundamentais protegidos. Bem, quinto princípio do processo administrativo, o chamado princípio da motivação. Todos os atos administrativos exigem motivação? Sim, nós já aprendemos. A motivação constitui um requisito formal do ato administrativo. Mas aqui é preciso frisar. A motivação significa toda decisão no PA exige fundamentos. Portanto, eu, administrador, só decido no PA após justificar por que estou decidindo. Sim, não, talvez não são respostas, não são decisões no processo administrativo. Eu preciso dizer o porquê. Eu preciso dizer quais são os fundamentos nos quais eu, administrador, me baseei para tomar aquela decisão, para tomar aquela providência. Bem, segurança jurídica, também um princípio que se aplica ao processo administrativo. A administração pública não pode tomar decisões contraditórias. Ela, a administração, deve evitar a contradição. Ela, a administração, não pode agir de modo temerário.
ela, AP, precisa adotar uma postura. É preciso que o administrado saiba como a AP pensa, como ela decide. Lembrando, senhores, os governos são passageiros, a administração pública é permanente. E a permanência da AP no PA significa segurança jurídica. Bem, no processo administrativo também aplicamos o formalismo moderado. Lembrando, formalismo moderado significa as formas só são necessárias quando a lei as exige. O ato administrativo não é solene. A forma só é necessária quando a lei exige. E mesmo assim, eu só decreto a nulidade decorrente de um desrespeito formal quando o interesse público é ofendido. Portanto, mesmo que por formas diferentes, se eu alcançar o interesse público, não haverá vício. A formalidade é relativa, é flexibilizada, é mitigada. Formalismo moderado significa isso. A forma é necessária para garantir interesse público. Se eu alcanço o IP, interesse público, sem a forma exigida, o ato não tem vício. Impulso oficial, também chamado de princípio da oficialidade. Oficialidade significa a administração pública é obrigada a conduzir o PA. Ela não precisa do administrado, mesmo que o administrado não queira, a AP é obrigada a conduzir o PA. Portanto, ela administração pública, administração pública, conduz todas as fases do processo administrativo. Cabe a ela dar sequência ao processo administrativo. Cabe à AP conduzir o PA. O princípio da economia processual significa que a AP deve, na medida do possível, aproveitar todos os atos. O aproveitamento dos atos processuais é obrigatório. O aproveitamento é obrigatório. A AP tem o dever de não invalidar. A regra é ratificar, a regra é retificar, a regra é aproveitar ao máximo todos os atos praticados, mesmo por quem é incompetente, mesmo que algum agente tenha atuado no PA sem poder, a AP deve salvar ao máximo os atos administrativos praticados, buscando sempre a economia processual, economia no sentido de aproveitar atos, de reduzir os custos do processo, não é? Bem, o princípio da gratuidade também se materializa no PA. A administração pública não pode cobrar pelo processo administrativo. Ao contrário do que acontece no processo jurisdicional, em que há custas, que são taxas, figuras tributárias chamadas taxas, no PA não há cobrança. Não há cobrança pelas fases, não há cobrança pelos atos. Agora, eu, administração pública, posso cobrar por fotocópias? Posso. Para xerox, eu posso cobrar? Posso. Mas a cobrança deve ser uma cobrança razoável. Vejam o princípio da modicidade aplicado aqui. Mesmo quando não é gratuito, o valor deve ser simbólico. As cobranças que a AP eventualmente faça em razão de fotocópias deve ser uma cobrança para custear o insumo. Deve ser uma cobrança simplesmente para que a AP não gaste, que ela fique equiparada. O que ela gasta é o que ela cobrará do administrado. E a AP gasta pouco com fotocópias. O valor cobrado para a AP pelas empresas de fotocópia não são altos valores, portanto ela não pode cobrar alto por cada fotocópia, não é? Bem, próximo princípio do PA, princípio da verdade material, também chamado princípio da verdade real. Este princípio diz o seguinte, que cabe à administração pública buscar os fatos. Ela, administração pública, deve perseguir os fatos. Ela não pode esperar que o administrado traga os fatos, produza os fatos.
ela não pode considerar que o administrado omisso é presumidamente confesso. Ao contrário do que acontece no processo civil, onde vale o princípio da verdade formal, a revelia do PA não gera confissão. Então vejam, a verdade real, a verdade material, exige que a AP busque o que realmente ocorreu no mundo real, o que realmente ocorreu no mundo fático. Não é possível nós trabalharmos com presunções, com ficções no PA. O processo administrativo não comporta, no processo administrativo não há espaço para ficções. Bem, e por fim, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé significa que, durante o processo administrativo, é preciso que AP e administrado tenham lealdade. O princípio da boa-fé exige que administração e administrado atuem de modo transparente. É preciso que a administração e a AP atuem de modo solidário, atuem com cooperação. E por fim, quarto componente da boa-fé, é preciso que a AP e administrado atuem com probidade. Ou seja, administração e administrado não podem buscar lesar o erário, que é o dinheiro público, não podem tentar se enriquecer sem causa à custa do dinheiro público e não podem descumprir os princípios do RJ. Portanto, se quaisquer destes princípios forem desrespeitados, eu não atuei com probidade, eu não atuei com boa-fé no PA. E agora, galera, fases do PA. Vamos lá. O processo administrativo, com uma sequência de atos, uma sequência, um procedimento de atos, tem fases, tem momentos. Quais são eles? O primeiro, o momento de instauração, o momento em que o PA é iniciado. Como nós podemos iniciar o processo administrativo? De dois modos. O processo administrativo pode ser iniciado a pedido do interessado. Então, o interessado apresenta um requerimento pleiteando algo à AP. Ou a instauração se dá ex officio. A AP, de ofício, por meio de uma portaria, instaura o processo administrativo. Vejam, eu pergunto, as formalidades da instauração são necessárias? Não, senhores. A Lei 9784 de 99 apresenta alguns requisitos para o requerimento: endereçamento, qualificação fática, qualificação do interessado, não é? Descrição dos fatos, pedido, mas nada disso é importante. As formas são moderadas. Inclusive, a administração pública pode criar formulários próprios para que o administrado só os preencha e assine. Então, a formalidade é moderada, é relativa. Ademais, é possível que mais de um administrado se junte a outros para fazer pedidos. Isso nós chamamos de litisconsórcio. A reunião de interessados para assinarem o mesmo requerimento que instaure, isto é litisconsórcio ativo. Mas a AP também pode instaurar um processo administrativo contra vários interessados. E aqui nós temos um litisconsórcio passivo. Muito bem. Segundo momento do processo administrativo, o desenvolvimento, a prática dos chamados atos processuais. Veja, a administração pública deve realizar os atos processuais em dias úteis. A administração deve realizar atos processuais
no horário normal de funcionamento da AP. Ela deve realizar atos processuais no horário em que ela AP funciona e nos dias em que ela AP funciona. Então não consideramos atos processuais aqueles atos desempenhados ou praticados fora do horário de expediente da AP ou fora dos dias úteis. Há exceções? Claro que há. A AP pode fiscalizar fora do dia útil? Claro, ela pode fiscalizar o seu comércio aos sábados e domingos? Pode. Embora a AP não funcione aos sábados e domingos. Ela pode fiscalizar você durante a noite? Pode. Mas ela não atua, ela não tem expediente de atua. Não, mas ela pode fiscalizar. Então há exceções. E lembrando, a realização dos atos processuais deve também ocorrer na repartição. No local onde a AP tem a sua sede, também há exceções. Algumas diligências são cumpridas externamente. Alguns atos processuais serão realizados fora da sede. Segundo, os prazos processuais. Vejam, a lei define alguns prazos. A AP definirá outros prazos. Quando nem lei, nem AP definirem prazos processuais, os interessados têm 5 dias. 5 dias é o chamado prazo residual. Atenção! E como eu conto esses prazos? Lembrando, os prazos são contados desconsiderando o dia do início, considerando o dia do final. Então, se um prazo começa hoje e o prazo é de 10 dias, eu não considero hoje, porque hoje é sábado, hoje não é dia útil. O primeiro dia é segunda e eu conto a partir de terça. Lembrando, eu desconsidero o primeiro dia e esse primeiro dia tem que ser dia útil. E eu considero a contagem a partir então do segundo. Eu vou eliminar o primeiro dia e considero somente o segundo. Então imagine, um prazo que se inicia na sexta-feira. Eu desconsidero o primeiro dia que é sexta. Eu começo a contar os 10 dias a partir de segunda. Muito bem. Ademais, quando eu, administração pública, quero praticar algum ato administrativo, eu devo notificar ou administrar. O interessado precisa ser sempre cientificado. A cientificação é condição para o devido processo legal. Este prazo de antecedência, o que diz a lei? A lei 9784 diz que para qualquer ato administrativo, o interessado deve ser cientificado, notificado, intimado, com no mínimo 3 dias úteis. 3 dias úteis de antecedência. Então a antecedência é de no mínimo 3 dias úteis. Para quê? Para eu evitar o chamado efeito surpresa. O PA não convive com a surpresa. Eu não posso surpreender o administrado. Eu preciso avisá-lo que eu praticarei algum ato. E eu sempre digo, tão logo o ato seja instaurado ex officio, é preciso que a AP dê ciência para o administrado de que a instauração ocorreu. Não é para que ele apresente defesa. Ele pode até apresentar uma manifestação que nós chamamos de defesa prévia, mas o momento da defesa é um momento posterior. O momento da defesa é um momento posterior à instrução. No PA, a defesa não é obrigatória antes da instrução, como ocorre no processo civil. Como ocorre, vejam, como ocorre no processo civil, é diferente. Aqui eu cientifico para dar informação de que o PA foi instaurado. Posso aceitar alguma manifestação prévia? Posso. A participação não é requisito do PA? É. Então é importante que o interessado participe do PA. Eu não posso esconder nada do interessado. Eu não posso ocultar informações. A surpresa não é bem-vinda. Vejam. Então aqui temos a terceira fase. O momento da instrução. O momento probatório. Eu aqui produzo provas. E eu posso produzir provas ilícitas? Não posso produzir.
As provas ilícitas não são aceitas no PA também. Bem, na parte probatória, no momento da instrução, há uma mitigação à oficialidade? Sim. Porque vejam, se o direito pleiteado for um direito individual, divisível, um direito patrimonial, portanto, cabe ao interessado provar. Porque em direito administrativo não vale a regra, alega quem alega prova. No direito administrativo vale a regra, a AP busca a prova. Isso é verdade real. Mas se eu estou tendo um PA, se o PA foi instaurado em razão de um direito individual divisível, em razão de um direito patrimonial, o administrado garante que contribuiu para o INSS e, portanto, ele, administrado, agora quer somar os dois tempos, o tempo em que ele contribuiu para o INSS, o tempo que ele já contribuiu para a AP, para ele se aposentar. E ele perde a aposentadoria, mas ele precisa provar que ele contribuiu para o INSS, para ter a soma dos prazos. Nesse caso, o direito é patrimonial. Ele precisa trazer a certidão do INSS para a AP, para o órgão público onde ele trabalha, a fim de que ela faça a somatória. Se ele não trouxer a certidão, a AP aposentá-lo-á? Não, a AP não irá aposentar. A AP não irá aposentar. Por quê? Porque aqui eu tenho um direito patrimonial e o princípio do impulso oficial é mitigado. Neste caso, mitigação significa que o administrado precisa produzir a prova. Ele precisa produzir a prova. Por que ele precisa? Porque o direito dele é individual disponível. O direito é individual divisível. É um direito patrimonial. Neste caso, a AP não irá agir oficialmente sem o administrado. Bem, como se dá no momento instrutório, na fase de provas, a participação popular? Também notícia top, só para você. Hashtag 10 vezes a melhor, não é? É o que eu costumo dizer. Só exame que aprova mais do que exame que não abre. Por quê? Porque só exame te dá essas informações. A concorrência já foi embora. Audiência pública. A audiência pública é um instrumento para participação popular. É um instrumento oral. As pessoas comparecem no local ou acessam a internet, entram no site e manifestam as suas opiniões verbais. Aqui não há nada redigido pelas pessoas. A AP que redige as manifestações. Então a manifestação nas audiências são manifestações orais, verbais. E aqui eu convoco a audiência pública quando o interesse é relevante, mesmo que envolva pessoas em quantidade mínima. Eu aqui tenho um interesse importante para essas pessoas. A quantidade de pessoas aqui não é importante. Importa é o assunto que está discutido, porque o assunto discutido é muito importante, mesmo que para um grupo pequeno. Aí eu realizo audiência pública. Mas eu preciso realizar consultas públicas? Sim. Diz a Lei 904 que as consultas públicas ocorrem de modo escrito. Então aqui eu marco um local, as pessoas se dirigem para esse local e manifestam suas opiniões por escrito, ou acessam a internet e manifestam por escrito. A AP, neste caso, busca ouvir as pessoas em relação ao interesse geral. Aqui é preciso que o assunto discutido envolva muitas pessoas, uma comunidade inteira, muitos assuntos. Aqui vejam, esses assuntos, eles são importantes para uma quantidade grande de pessoas. Há outros meios de participação popular? Claro que há. As ouvidorias. As ouvidorias. Vejam, infelizmente a Lei 904 não deixou claro que a participação por meio de audiência e consulta seja obrigatória. Então a doutrina diz: quando o interesse é relevante, eu posso marcar audiência. Quando o interesse é geral, eu posso realizar consulta. Mas eu penso diferente. Entendo eu que se a administração está lidando com um interesse relevante, ela precisa
marcar uma audiência. Se a administração está lidando com o interesse geral, ela precisa marcar uma consulta pública. E digo mais, a Lei 9784 foi tacanha, foi fraca, porque ela disse: a AP é obrigada a realizar audiência? Não. Ela disse: a AP é obrigada a realizar consulta? Também não. Mas ela disse assim: se ela realizar, ela é obrigada a seguir? Também. Então, para que realizar? Vejam que há um equívoco da lei. Eu sou obrigado a realizar, sim, e realizando, sou obrigado a seguir. A AP não pode realizar para depois esquecer. Mas infelizmente a Lei 9784 não diz isso. Ela diz que a audiência e as consultas públicas são facultativas. E a AP também não é obrigada a seguir o que disse o povo na audiência, nem o que disse o povo na consulta. Infelizmente, isso dá um temão de PGE, mas há uma discussão. A lei não foi verdadeiramente eficiente. Ela não buscou o interesse. Ela deveria ter vinculado a audiência obrigatoriamente quando o interesse é relevante, deveria ter vinculado a consulta obrigatoriamente quando o interesse é geral, e deveria ter dito: realizadas estas, cabe a AP seguir a sugestão popular. Mas não foi o que a lei disse. Temão de PGE, vale a pena discutir. E para acabarmos a fase instrutória, neste momento a administração pode escutar, pedir opinião, são os chamados atos opinativos. O parecer e as perícias, profissionais especializados, profissionais que detêm um conhecimento especializado, pareceres e perícias serão produzidos no momento instrutório. A lei, infelizmente, usa um termo infeliz. Ela diz que parecer e perícia podem ser obrigatórios ou facultativos. Obrigatório é quando a própria lei diz: para este caso é preciso a emissão de um parecer. Facultativo é quando a lei diz: para este caso a administração pode emitir um parecer. Ou quando a lei nada diz, e aí a AP solicita um parecer ou uma perícia se ela julgar conveniente ou oportuno. Mas a expressão mais infeliz agora é porque a AP define que os pareceres obrigatórios, aqueles que a lei exige como obrigatórios, ou os pareceres facultativos, aqueles que são disponíveis ou que não são mencionados, mas que a AP solicita, podem ser vinculantes e não vinculantes. E a expressão parecer vinculante é um problema. Eu não posso dizer que o parecer vincula a decisão. Decisão não está vinculada ao parecer, a decisão é livre, o parecer é opinião. Então o que é parecer vinculante? Se ele não vincula a decisão, eu só posso dizer que o parecer vinculante vincula o processo. Vejam, quando eu solicito um parecer, solicito porque a lei diz obriga, parecer obrigatório, solicito porque eu quero, parecer facultativo. Mas se a lei disser que a emissão do parecer é obrigatória ao processo, eu estou dizendo que este parecer obrigatório ao processo, na verdade, é um parecer vinculante. Ele vincula o andamento do processo. Tanto é que a lei diz assim: se o parecer vinculante não for juntado ao processo, o processo fica suspenso. Então, parecer vinculante é parecer que precisa ser emitido e juntado ao processo. Se ele não é emitido e não é juntado, primeiro, eu vou apurar a falta, a infração de quem não o emitiu. Segundo, eu suspendo o processo. E terceiro, passado um prazo razoável, eu preciso reiniciar esse processo. Ou eu vou solicitar um parecer de outro órgão, ou eu ficarei sem um parecer. Porque eu não posso eternizar essa suspensão. O parecer vinculante suspende o processo por um tempo, até que outro parecer seja formulado. É um temão de PGE, discutir a natureza vinculante do parecer. Um temão de PGE. E existe o parecer não vinculante, este não vincula nada, não é? Você solicita, mesmo que ele não seja emitido,
você não suspenderá o processo segue normal. Você investigará por que a omissão ocorreu. Quando um parecer solicitado não é emitido, você precisa investigar porque ele não foi emitido. Mas o parecer não vinculante não suspende o processo. O parecer vinculante significa parecer que deve ser emitido e juntado. Se não foi, ele suspende o processo. O parecer não vinculante não suspende o processo. Muito bem. E encerrada a fase instrutória, a AP emite um relatório, contendo todas as provas que foram produzidas, apresentando todas as diligências feitas, dizendo como foram os atos administrativos até então praticados. E aí ela notifica, a lei infelizmente usa o termo intima, mas o termo correto é notificação. A intimação deve ser limitada ao processo jurisdicional. Então a lei diz: intime-se o investigado para a defesa em 10 dias. O notificado, o investigado, o administrado apresentará a defesa em 10 dias, no máximo. E por fim, a AP decidirá. Aqui a AP julgará o pedido do requerimento procedente, ou a AP, nesse caso, julgará que a portaria instaurada foi procedente, ou julgará improcedente, ou a decisão anulará o processo administrativo. Veja, então há 3 possibilidades estão: eu julgo procedente o objeto do PA, eu julgo improcedente o objeto do PA, ou na decisão eu anulo o PA, porque o PA teve um vício. É possível. Bem, essa decisão deve ser prolatada em 30 dias. 30 dias. 30 dias contados do relatório. 30 dias contados do relatório. Vejam, e depois que a decisão é proferida e publicada, eu, interessado, tenho direito recursal. Eu recorro com prazo de 10 dias. Depois da publicação da decisão, se eu, administrado, não estiver satisfeito com a decisão tomada, eu recorro em 10 dias. Lembrando, diz a Lei 984 que o recurso tem formalismo moderado. Portanto, eu vou endereçar o meu recurso à autoridade que decidiu. O recurso é, endereçado à autoridade superior. Eu endereço, lá no cabeçalho do recurso eu consto, autoridade superior. Mas eu encaminho o recurso, primeiro, o encaminhamento é feito para a autoridade que decidiu. Então, decisória, autoridade decisória. Autoridade que decidiu. Vejam, o cabeçalho do recurso é endereçado à autoridade superior a quem decidiu. Mas a entrega do recurso se dá no órgão que decidiu. Eu entrego o recurso para quem decidiu poder exercer o chamado reexame. Então, a autoridade que decidiu recebe o recurso porque ela poderá reconsiderar a decisão tomada. Se ela, a autoridade, não reconsiderar a decisão tomada, em 5 dias, ela, a autoridade, remete o recurso ao seu superior. Ela, a autoridade que decidiu, que recebeu agora o recurso, que não reconsiderou, remete à autoridade superior. E esta autoridade superior decidirá o recurso. Ela, a autoridade superior, tem 30 dias para decidir sobre o recurso. Ela, a autoridade superior, tem 30 dias para decidir sobre o recurso. Bem, diz a Lei 984 que eu só posso ter no máximo 3 instâncias recursais. Então eu só posso ter no máximo 3 recursos depois que a decisão for proferida na esfera administrativa, porque não satisfeita com a decisão, a pessoa pode buscar o judiciário.
Se o administrado não concordar com a decisão final, não concordar com a chamada coisa julgada administrativa, ele, administrado, pode buscar o judiciário. Bem, por falar em coisa julgada administrativa, quero falar do último momento do PA. Senhores, atenção galera, o PA acaba quando o recurso é julgado na última instância. Com o último julgamento recursal, forma-se a chamada coisa julgada administrativa. Acabou o PA. No entanto, eu posso, por meio de um novo PA, discutir uma sanção aplicada. Então, quando o processo administrativo for sancionador, quando ele aplicar alguma sanção, mesmo depois que ele se encerrou e formou-se a coisa julgada, eu posso rediscutir. Se eu conseguir apresentar novas provas, se eu discutir o chamado fato novo, eu terei uma mudança na decisão. A coisa julgada administrativa pode ser desconstituída administrativamente na revisão administrativa. Não confunda revisão com recurso. Recurso é fase de um PA. Após o recurso, o PA se encerra. Revisão é um novo PA. E o objeto deste novo PA é a chamada coisa julgada administrativa. Então, na revisão, assim como ocorre na rescisória no processo civil, assim como ocorre na revisão criminal do processo penal, na revisão administrativa eu busco, por meio de um fato novo, de provas novas, discutir a sanção revestida pela coisa julgada administrativa. Mas só cabe revisão no chamado processo administrativo sancionador. Portanto, quando eu, AP, sancionei alguém, eu permito que este alguém ainda busque a revisão administrativa. A prazo, não. Eu posso a qualquer momento, meus herdeiros podem a qualquer momento buscar a revisão administrativa em razão de um fato novo, em razão de provas novas, tentando desconstituir a coisa julgada administrativa que me aplicara uma sanção anteriormente no PA. Ok? Galera, por hoje era só fases do PA. Valeu! #orgulho de Cerezanque. Obrigado!